Oi, gente! Eu sou o Diego. E eu sou a Avante. E você está no Divã com Deus. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e se inscreve, deixa um joinha nesse vídeo. Verdade, quando você curte o nosso vídeo, você dá oportunidade para outras pessoas também serem abençoadas com essa mensagem. Começamos hoje, então, a série Jesus e as Mulheres. Nós fizemos uma enquete no Instagram e venceu esse tema, então nós estamos agora atendendo a essas pessoas que votaram na enquete. Isso. E por que Jesus e as mulheres? É um tema muito encantador e apaixonante, porque Jesus, se a gente for entender o contexto que ele viveu, a gente vê que ainda naquele momento que Jesus viveu, a mulher vivia totalmente à margem da sociedade. Ela não era contada no censo. Os religiosos da época, os judeus religiosos, não consideravam a voz das mulheres. Elas tinham um lugar separado no templo, nas sinagogas, publicamente. As mulheres não tinham um protagonismo, elas não apareciam. E Jesus vem mudar completamente essa história. Amém. Jesus vem trazer a mulher para o protagonismo. A gente pode encontrar nos evangelhos muitas histórias, parábolas que Jesus conta de mulheres. A viúva, por exemplo, que Jesus comenta ali que aquelas moedinhas que ela ofertou valeu muito mais do que os ricos que estavam ofertando. Sim. Sempre exaltando a atitude de mulheres. Quantas mulheres ele curou, ele libertou. Sim. E ele era amigo também de mulheres. Algumas mulheres também mantinham a obra dele, mantinham o ministério dele. Então é um tema que é muito rico. E o que Jesus fez em relação às mulheres foi realmente mudar radicalmente a história da mulher. A forma como se trata a mulher na história. E tanto que Jesus compara a igreja como a noiva, Exatamente. Então, Jesus é o noivo de uma noiva. Então, nós queremos abençoar você com essa série de imersão na palavra, Jesus e as mulheres. E o vídeo de hoje é Aos Seus Pés. Hoje nós vamos compartilhar um texto que está em Lucas 7,44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a sua fé lhe salvou. Vá em paz. Nós queremos compartilhar hoje outro texto, daqui a pouco que a gente vai ler, que fala sobre duas mulheres que têm atitudes parecidas, mas que para nós hoje vai falar de duas coisas diferentes. Como a gente está falando de Jesus e as mulheres, nesse primeiro texto que a gente está vendo agora, fala de uma adoração, fala de uma entrega e fala de como que Jesus lidava com os erros de alguém que se chegava diante dele, prostrando-se, se arrependendo, e por mais que todas as pessoas ao redor não entendessem aquela atitude, Jesus é aquele que falava do amor em função do perdão. Por ela ter sido muito perdoada, muito ela amava a ele. Então Jesus diz que se a gente se coloca diante dele numa situação, numa posição de arrependimento, de querer acertar, não importa aquilo que a gente já fez, não importa os erros, não importa o pecado, não há um pecado que tenhamos feito que Jesus não esteja totalmente aberto a nos perdoar se
chegamos perto dele, se nos aproximamos dele com uma atitude de entrega, de rendição e nos propomos a mudar a nossa postura. Tanto, né, meu amor, que se a gente prestar atenção, se você ler na sua casa, aí onde você está vendo os versículos anteriores, fala que ela é uma mulher pecadora na casa de um fariseu, de um mestre da lei. E o que Jesus está falando para aquele mestre? Está nos ensinando com a atitude dessa mulher. Que existia algumas coisas que era rito, né? Que era ritual fazer, lavar os pés antes de entrar na casa, ser ungido com óleo. E Jesus está falando assim, ó, você não fez isso para o fariseu. Existia algo que você teria que fazer, mas você não fez. Mas essa mulher, ela entende o lugar dela de pecadora e vem a meus pés. E por isso, né, com essa atitude de humilhação que você falou, nós entendemos hoje com essa primeira mulher que o Senhor tem para nós um lugar de perdão se a gente se humilhar a Ele. É verdade. E ele coloca, Jesus deixa bem claro aqui que a questão não era, né, ser visivelmente aprovado perante as pessoas, né? Esse irmão era, né? Era um fariseu, ou seja, era alguém, né, que era publicamente reconhecido. Mas ele, sendo publicamente reconhecido, tendo, né, uma posição ali diante das pessoas, sim, e sendo inclusive o anfitrião daquelas pessoas, ele não teve a atitude correta. Jesus não encontrou nele a atitude correta, o coração correto. E isso nos chama atenção, né? Porque Jesus, ele não está preocupado com o nosso exterior, né? O principal, sim, que Jesus leva em conta não é o nosso exterior, é o nosso interior. E quando Jesus enxerga o interior daquela mulher, ele vê que mesmo sendo essa mulher, né, que era aos olhos das pessoas uma pecadora que estava fazendo algo muito extravagante e condenável, Jesus olha para ela e, enxergando o coração dela, ele recebe essa atitude, né, e aprova essa atitude e relata que ela sim, né, ela sim, sendo tão perdoada, ela demonstrava um amor muito grande naquela situação, naquela cena ali. Verdade. E a gente vai para o segundo texto, isso, que fala aqui de uma mulher também que foi aos pés de Jesus. Exatamente. O segundo texto está lá em Mateus 26, a gente vai ler a partir do 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram por que este desperdício. Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. É a mesma cena e é muito impactante, né? As palavras de Jesus, a postura de Jesus. Novamente, uma mulher estava ali derramando um perfume caro, agora, sim, sobre a cabeça de Jesus, e aquilo deve ter escorrido, né, por todas as vestes dele. E novamente as pessoas condenando essa atitude, não entendendo essa atitude, achando um desperdício e até com uma falsa correção, vamos dizer assim, né, com uma falsa boa postura de que, poxa, podia ter dado isso para os pobres, era um desperdício, né? Jesus fala: os pobres vão estar sempre aqui. Ela entendeu o tempo que a gente está vivendo. Jesus, como se Jesus dissesse isso. Ela entendeu o momento que a gente está vivendo agora, próximo à minha morte, e ela teve uma atitude profética, como se ela estivesse já embalsamando profeticamente o corpo de Jesus ali. Sim. Foi assim que Jesus leu, né? Entendeu ali essa atitude dela. E mais do que isso, Jesus aprovou tanto e recebeu com tanto amor essa atitude, que ele disse que aonde o evangelho fosse pregado, essa história seria contada. Ou seja, não me lembro de em outro lugar Jesus falar isso, que uma história que ele tivesse, uma situação que ele estivesse vivendo ali, seria sempre contado. Nesse caso, é algo que ele recebeu, né, com tanto amor, que ele disse que essa situação, né, essa história seria contada, né,
sempre que as boas novas do Evangelho fossem anunciadas. Então, ele eternizou aquele momento, né? Isso. Então, né, a primeira mulher, a gente entendeu que ela foi aos pés de Jesus e recebeu o perdão. Essa segunda, se você for ler o texto em João 12, fala o nome dessa mulher, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. E essa mesa era a casa de Simão o leproso, onde Marta e Maria estavam e Lázaro também estava. Então é uma casa dos milagres, porque Simão o leproso, possivelmente, quem sabe Simão também não foi curado por Jesus, né? Verdade, é muito possível. Na época não tinha cura para lepra, então estava num momento de milagres. E o que acontece? E João também narra que o principal discípulo que falou isso foi Judas. Não é que Judas tinha um coração voluntário. A Bíblia fala em João 12 que Judas era ladrão. Então, sabe, algumas vezes nós até queremos, sabe, limitar a adoração de outras pessoas, mas será que realmente nós estamos querendo fazer uma boa ação, como você falou, né, meu amor? Ou será que a nossa adoração está sendo derramada por completo e tem pessoas que querem meio que parar essa adoração porque não querem ter esse nível de entrega? Porque Maria, além de adorar Jesus, além de ficar escrito na história, como você falou, meu amor, existe um nível de adoração. Maria, ela entendeu o tempo e ela elevou o nível, porque era um perfume muito caro. Tem historiadores que falam que custava 1 ano de trabalho. Então, se o salário mínimo hoje é R$ 1.100, é mais de 11 mil aquele frasco que ela derramou sobre Jesus, sabe? Ela aumentou o nível de adoração. E muitas vezes as pessoas que não querem que o nível de adoração suba, eles tentam calar você que está adorando ao Senhor. E adorar nesse sentido, né, fala de intimidade, né? Ela se aproximou de Jesus, ela se colocou aos pés ali de Jesus, ela foi por trás de Jesus, né? Tem vários evangelhos que narram a mesma cena e falam de uma intimidade, uma proximidade, de uma entrega. Né? Quando fala de algo muito valioso, fala dessa entrega. Então, o nosso convite nesse vídeo é para que a gente realmente dê a Jesus, entregue a Jesus a verdadeira adoração, aos pés dele, com intimidade, buscando a presença dele, em oração, lendo a palavra, entendendo, sabe, o que ele faria em cada situação que a gente vive. É essa adoração que o Senhor espera de nós, e esse é o nosso convite para que nos tornemos cada dia aos pés do Senhor, adoradores que ele realmente procura, que ele realmente deseja receber. Esse é o nosso vídeo de hoje e que Deus te abençoe. Amém.